Bom, eu sou Maurício Focuvaz, sou dentista, obviamente, por isso estou aqui conversando com vocês. Sou cirurgião bucofacial e sou estomatologista. Hoje a minha vida profissional está muito mais voltada para a estomatologia, já foi mais voltada para a cirurgia, mas enfim, trabalho com lesões diariamente, né? Sou um dentista de mocho, que atendo todos os dias, e ensino outros dentistas a resolverem os casos dos seus pacientes no seu consultório. Então, se você procurar lá meu perfil no Instagram, no YouTube, você vai encontrar bastante material para te ajudar a resolver os casos dos teus pacientes. Que às vezes a galera tem assim o medo da estomatologia, que quando vê qualquer coisinha na boca do paciente, encaminha. Abre mão do paciente, abre mão do caso, abre mão de resolver. E como eu estava lá, Carolina, na outra ponta, justamente recebendo esses encaminhamentos, né? Cara, mas, meu Deus, essa gente faz coisa tão mais difícil, coisa tão mais complicada, que exige muito mais estudo, habilidade manual, treinamento, e não está resolvendo essas coisas, essas lesões. Foi aí, então, que eu comecei a produzir conteúdo justamente porque, né, o curso presencial é para quem está perto da gente. E quem está lá em outro estado, em outro lugar e precisa resolver os casos dos pacientes, né? E aí foi assim que a coisa começou, no mundo virtual, nesse mundo assim de produzir conteúdo. Show! Ah, muito bom, muito bom. E realmente é isso que acontece. A gente acaba encontrando muitas vezes, né? Se a gente faz um bom exame clínico, né, Maurício? Porque isso é muito importante também. Eu falo muito disso, não focar só em dente. A gente tem mucosa, a gente tem lábio, a gente tem muitas coisas, exame clínico extraoral, enfim. Se o dentista realmente fizer uma consulta diferenciada, ele consegue encontrar, né? Seja saúde, seja doença, mas ele vai investigar melhor esse paciente, vai trazer algo muito, muito mais do que o paciente esperava às vezes, né? Uma avaliação odontológica realmente diferenciada, que muitos dentistas não fazem. Então eu falo muito disso, que a gente pode fazer mais do que o paciente espera. E a gente ter retorno também, o paciente valorizar esse momento desse atendimento, desse diagnóstico, dessa conversa, né? Uma anamnese muito bem feita, eu falo muito disso aqui também. Então, qual que é o primeiro ponto importante, assim, então, para a gente começar a olhar o que você vai trazer para a gente? Tem a questão das doenças sistêmicas, né? E aí, que provavelmente a gente já vai pensar alguma coisa durante a anamnese, mas tem também a parte do exame clínico, né? E eu acho que se complementam profundamente, assim, não tem como um viver sem o outro, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Olha só, eu quero aproveitar esse gancho todo que tu fez, que está excelente, é esse justamente assim a nossa sequência de trabalho, de atendimento. Mas antes eu quero antecipar um outro ponto muito importante, que justifica a gente conversar sobre isso, que é você, dentista, profissional da saúde, ter a oportunidade de perceber um problema que pode ser muito grave de saúde desse paciente, justamente porque você está examinando a boca. Então ele procura você com uma outra queixa, normalmente uma queixa odontológica, uma queixa dentária, e às vezes só no botar o olho você percebe um problema que pode ser muito grave, e às vezes não é grave naquele momento ainda, é grave lá adiante, no futuro, mas você tem a oportunidade de transformar a vida dessa pessoa e às vezes, inclusive, salvar a vida dela. Então tem muito aquela questão que às vezes a gente comenta assim de odontologia não é só dente, odontologia não é só dente, o dentista tem que saber tratar tudo. Beleza, mas a gente tem que botar isso em prática. Não adianta só a gente discursar, a gente tem que fazer isso acontecer. E aí, então, conforme tu estava descrevendo ali, é justamente a maneira fundamental da gente trabalhar. Você precisa gostar das pessoas. E para você gostar das pessoas, você tem que conversar. Então, esse exame, ele não começa lá, a gente passando o paciente direto para a cadeira, e aí vai olhar lá com ansiedade já, principalmente se isso é a queixa principal, né? Então vamos inverter o jogo. Ao invés de a gente identificar algo que pode ser grave, isso foi a queixa do paciente agora, né? Imagina nesse cenário. Isso foi a queixa e a gente já fica naquela angústia, porque normalmente a gente não lembra tanto assim das coisas de estômago, e aí já quer passar o paciente para a cadeira para já ver se já sabe, já dizer o que quer e talvez até já mandar o paciente embora com alguma solução, assim, como se tudo fosse de bate-pronto. E aí a gente atropela o processo.
E quando a gente atropela o processo, a gente tende a errar. E quando a gente erra, a gente se frustra. Aí o próximo caso você não quer fazer, né? Porque aquele ali deu trabalho, aquele ali foi difícil, a gente não teve resultado, mas tudo vem de não seguir o método, o processo de diagnóstico. Então tem que sentar com a pessoa, deixar ela falar. A gente, quando começa a fazer isso, vai aprendendo a administrar o tempo. Às vezes a gente tem restrição de tempo para fazer essa consulta, não tem problema. Com a prática você vai ganhar esse discernimento ali de pautar as perguntas para ser mais objetivo, não deixar o paciente nos seus devaneios, que isso também acontece. E objetivamente você vai colher essas informações e depois você vai passar para o exame físico. E olha só, uma outra coisa interessante da gente qualificar o exame, né? A gente tem um vício, né, que a gente aprende lá na faculdade, né? Que a gente pede para o paciente abrir a boca, seca os dentes e aí diz para ele, tu não te mexe! Naquela angústia que ele vai molhar os dentes, a gente vai ter que secar de novo e recomeçar o exame. E quando a gente está vendo lesões, ou procurando lesões, ou tentando fazer o diagnóstico, a gente precisa lembrar que a boca não para, é muito dinâmico. As pessoas comem, falam, mastigam, beijam, e as estruturas elas estão em conflito ali, a língua, a mucosa jugal e os dentes. E aí vem muita coisa, que é reacional, que é inflamatório, e que às vezes a gente não percebe a causa justamente porque mandou o paciente abrir e não mexer mais a boca. E aí a gente fica perdido, né? Porque faltou mais essa outra etapa do processo diagnóstico. Aí você junta tudo, Carolina, né? Você passou o paciente correndo para a cadeira, não conversou, mandou ele abrir, e aí parece aquelas postagens de Face, assim, né? Que você tem que olhar e dizer o que é. Não é assim que tem que funcionar na prática, né? Eu falo que a gente vê muito aí, né? Estética, ortodontia, a gente vê tudo quanto é área, né? Muito, muito comum para o dentista. E eu acho que tanto o assunto que eu abordo aqui, né? Seja a saliva, falo muito de halitose, e você com a parte toda aí de semiologia, eu acho que é algo que está em paralelo, não está na rotina do dentista, mas eu e você, a gente traz isso assim para base, né? Olha, gente, vamos pensar, isso é base, gente, isso é o mínimo, só que o dentista esquece porque foca lá em tratamentos curativos, né? Não pensa em prevenção muitas vezes. Então eu acho que o que a gente está fazendo, Maurício, é um movimento de valorizar mais a nossa profissão, né? A gente pode ajudar nossos pacientes, a gente pode fazer diagnósticos precoces, né? Então isso é maravilhoso, ajudar o paciente de fato com a saúde de um modo geral, com qualidade de vida, né? As pessoas ficam sem comer, sem falar, sem vida quando elas têm algum problema bucal, em mucosa, em língua, né? E às vezes o dentista está focado no sorriso, na estética, no dente. Nós somos realmente profissionais de saúde. Eu falo, a gente tem que promover saúde para saber que realmente você está junto com a gente nessa jornada, nessa odontologia valorizada. E eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, ainda bem que eu estava ali com a Carol e com o Maurício, porque eles pensam fora da caixa, eles pensam a odontologia realmente diferenciada. E eu sempre falo aqui, né, Maurício, essas áreas, né, essa forma que a gente leva, né, a odontologia, não só com os dentes, mas é um diferencial hoje em dia, porque não é a maioria que faz, né? São poucos que se dedicam, que dão ali o tempo da consulta necessária para fazer essa avaliação minuciosa que é necessária. E eu tenho certeza que quem está com a gente aqui vai praticar uma odontologia diferente nesse ano. Eu falo que 2021 vai ser diferente para quem realmente está olhando a odontologia além dos dentes, né? Com certeza, uma coisa muito importante que tu comentou dessa questão do exame, do paciente perceber isso, os pacientes dizem isso. Quando você faz um exame diferente, qualificado, que ele percebe que você está procurando coisas, eles dizem isso. Macha, nunca ninguém me examinou assim, eu já fui a não sei quantos profissionais, eu nunca fui examinado dessa maneira. E isso agrega um valor tremendo, porque a pessoa... às vezes vem aquela noção, né? Aquela noção meio fechada, assim, meio bitolada, assim, de dizer assim, mas... se eu procurar outras coisas, o paciente vai achar que eu estou querendo vender procedimentos, vender outras coisas. Não, gente, não é assim que as coisas acontecem
Se você fizer tudo direitinho, com método, se você explicar para o paciente, mostrar as alterações para ele, dizer as consequências daquele problema que você está observando, que aquilo ele não sabia que existia e você identificou, né? Poxa, mas eu fui lá para fazer tal coisa e aí agora veio esse problemão. Não, não veio, já estava lá. Ele teve a sorte e a felicidade de que ele foi identificado e às vezes não é um problemão, às vezes é um probleminha, né? Às vezes muitas vezes, na maioria das vezes, as coisas são de baixa complexidade, são simples, mas você consegue agregar valor para o paciente e realmente estar preocupado com a saúde dele quando você mostra isso. Tese, ela é crucial também, né, Maurício? Eu falo muito disso aqui. Eu também falo de uma anamnese estruturada para conduzir, né? As perguntas precisam ser abertas para o paciente falar. Não dá para o paciente falar sim e não nas respostas. Você precisa abrir que o paciente te fale, né, o que está acontecendo, a saúde dele, os hábitos dele. Então a gente não pode engessar a nossa anamnese e falar, não, tá bom, tem que ser rapidinho. Eu não sei você, mas eu falo que o dentista precisa fazer frente a frente a anamnese com o paciente, né? Não adianta o paciente preencher na recepção, você bater o olho se ele tem alergia, que remédio que ele toma, pá, avistar ele no final e só para deixar no prontuário guardadinho. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos preencher a anamnese junto, vamos ouvir, vamos criar nesse momento uma experiência para o paciente também, né? Carolina, isso é a coisa que me deixa mais bolado, assim, mais indignado, é essa anamnese impressa, né? Aquilo tira, assim, é um atestado de irrelevância, né? Que aquilo não é importante para você, que você está deixando o paciente preencher aquilo aleatoriamente. Às vezes tem um monte de coisa lá que ele nem sabe o que é. E aí ele vai responder de forma negligente. Você é negligente para colher as informações, ele vai ser negligente para te dar essas informações também. E é muito fácil você cair em armadilhas assim, né? A gente tem situações hoje muito complicadas com os pacientes anticoagulados, os pacientes que usam bifosfonatos. E se aquilo não está claro ali, depois o nosso procedimento pode gerar consequências muito graves, porque a gente não conversou, né, de forma cuidadosa com o paciente ali, de forma adequada, minuciosa, né? Então, sem dúvida, essa anamnese ela tem que ser olho no olho. Às vezes eu comento assim com os alunos assim, pô, às vezes você tem um consultório muito chique, elegante, bacana, bonito, diferenciado, com escritório lá, e você usa esse escritório para passar orçamento só. A anamnese, essa parte de conversar, de cativar o paciente, você não faz. Ou faz lá na cadeira odontológica, só que não pode ser mais opressora, né? Por outro lado, se o consultório é pequeno e simples, também dá para você fazer. Coloca outra cadeira ali do lado da sua mesa e faz ali também, né? Mas não faz as coisas assim de forma atabalhoada, né? Com certeza. Você tem que ter algumas artimanhas aí, né? Se pacientes que não têm problema de saúde, pergunta se ele toma algum remédio todos os dias. E aí a gente vem com uma lista de 5, 6 coisas, né? Então, como ele não tem problema de saúde, né? É que às vezes as pessoas se sentem bem com a medicação, né? E não... Isso é que ela tem que levar mesmo, né? Mas eu falo muito disso, as medicações, quanto mais medicações o paciente toma, menos saliva eles têm na boca, né, Maurício? Sim. Na minha consulta, a gente avalia a saliva, né? Então eu faço a salometria em repouso, a gente vê viscosidade, turbidez, coloração, volume, né? O fluxo salivar, e a gente vê pH também. E daí, quando precisa, a gente faz as outras salometrias estimuladas, né? Então, é muito legal, a gente faz essa avaliação salivar já na consulta. Então, tudo que a gente traz de avaliação diferenciada, eu falo que é o primeiro momento, né? O paciente está ali com a gente, está conhecendo muitas vezes você naquele momento, e o dentista perde a chance de encantar, de levar uma novidade, uma experiência para o paciente ali, né? Por que não fazer o seu melhor? Promover saúde, né? E o paciente vai levar isso lá para fora. Olha, eu passei num dentista, né? Que fez isso. Ninguém nunca tinha me perguntado isso, ninguém nunca fez isso, né? Então, assim, é realmente maravilhoso trabalhar nessa área. E eu acho que a gente se conecta muito nesse sentido, né? O poder que existe na nossa avaliação. E a partir dali, se o paciente vai embora e você realmente fez o seu melhor, é quase garantido que ele volta e inicie um tratamento, porque você se diferenciou de fato. Agora, se o dentista faz igual a todo mundo, né? Onde que está o diferencial? Onde que o paciente vê? Aí ele vai procurar preço, né? Vou no mais barato. Sim.
Sem dúvida, vai procurar preço aí, porque não houve uma experiência que mostrasse que você é capaz de fazer diferente, ter mais cuidado, ter mais preocupação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Maurício, eu estou vendo aqui que não vou conseguir abrir as imagens direto com você. A gente vai trazer para vocês imagens de dorso lingual, né, de línguas, para discutir um pouquinho, né, o que significa essa língua, o que tem ali, por que a gente pode desconfiar em alguma alteração sistêmica. Então vai ser uma parte muito legal, prática aqui com vocês. Olha só, gente, e aí? O que vocês me dizem? Qual é a queixa aí do paciente? Ele vem contando a história normalmente de sensibilidade, que não tem nada a ver com a síndrome da ardência bucal. A síndrome da ardência bucal, ela tem critérios definidos para você fazer o diagnóstico de tempo de duração, de evolução. Então, quando você examina a síndrome da ardência bucal, você não vê alteração. E aqui está diferente. Aqui você tem uma língua que está toda despapilada ali, carequinha, e às vezes os pacientes dizem isso, né? Eu tô com a língua careca. E tem um aparecimento assim repentino. Quando ele se dá conta, ele tá com ela assim lisinha, despapilada. E veja que é um despapilamento homogêneo. Não é uma área ali do dorso. É a língua toda. Todo o dorso ali está despapilado. E como então isso está mais fino, você perde espessura de epitélio, fica mais sujeito a perceber todas as agressões do tecido conjuntivo, e daí que vem a sensibilidade. Então, o primeiro ponto que você tem que suspeitar obrigatoriamente na língua carequinha e na língua despapilada é a anemia. Ah, mas aí qual é o tipo de anemia? Bom, gente, aí tratar a anemia, aí sim é a área médica. Mas o lance é você perceber a manifestação sistêmica acontecendo na boca. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o paciente não sabe que está anêmico. E aí tem os nomes bacanas, né? Tem um nome chique para isso aí, né? 2 nomes bem sofisticados, que é a glossite de Hunter, que era um patologista inglês que descreveu essa alteração. E teve um alemão que também descreveu e chama também glossite de Müller. Então, os 2 nomes, a rigor, descrevem a mesma situação, né? Essa língua despapilada por causa da anemia, e aí pode ser por vitamina B12, ferropriva, enfim, não importa. O importante é a gente fazer o diagnóstico. E como é que você faz esse diagnóstico aí? De forma conclusiva. Você tem que pedir um exame, né? Que é simples e que muitas vezes a gente se furta de fazer também. Que é outro ponto muito importante. O dentista tem que perder o receio, o medo, a dificuldade de solicitar exames de sangue. A gente pede radiografia, pede uma Conibin, que é muito mais difícil de pedir, e não pede um hemograma. E como é que você vai fazer isso, né? Tem gente que está acostumada a fazer, mas para quem nunca pediu, você vai pegar seu receituário e vai escrever 2 palavras no seu receituário. Solicita, bota 2 pontos, um hífen embaixo, hemograma. Tá, dá para fazer um pouquinho melhor que isso, né? Dá para pedir também ferro sérico, ferritina, vitamina B12. Se quiser, pede o kit completo. Mas só pela contagem da série vermelha do hemograma, do eritrograma, e você nem precisa saber decore isso. Mas aí, né, cara, se você não sabe, não tem problema. Você vai pedir, o paciente vai voltar dali uns dias, dá tempo de você fazer a colinha, dá tempo de aprender, né? E aí você vai excluir ou confirmar a possibilidade que você está vendo ali pelo exame físico. E aí, então, né, percebeu que as contagens estão baixas, que o paciente está anêmico, aí ele vai fazer o tratamento médico. Mas, vê bem, é um sinal muito simples de ser observado, né? Você não precisa de nada mais sofisticado. E o lance muito importante, pessoal. Sobre a sensibilidade que você falou no começo, como que é o relato do paciente? Como que ele chega falando? Ele tem uma ardência mesmo nesse dorso lingual? Tem mais algum sintoma que o paciente pode ter? Não. Muitas vezes é assintomático. E quando tem uma ardência discreta, ele vai queixar de sensibilidade ao sal, à pimenta, ao vinagre, a temperos em geral, né? Mas é uma sensibilidade discreta. Não tem a intensidade que tem a síndrome da ardência bucal. A síndrome da ardência bucal, ela tem uma sintomatologia muito mais pronunciada
muito mais marcada que essa glossite por causa da anemia, né? Glossite de Hunter. É bem mais discreto a sintomatologia. E um lance importante, pessoal, é que a gente tem que, voltando o lance lá do exame físico, né? Quando a gente vai examinar a língua tem uma grande vantagem. Você tira a língua da boca, né? O paciente bota para fora. Então tira a língua da boca, manda o cara botar a língua para fora e examina fora da boca. Por questões muito simples, né? Você vai ter iluminação melhor e você vai conseguir ver melhor. E aí vem a sacanagem, que não é sacanagem, né? Mas você precisa segurar a língua do cara. Então bota uma gaze na ponta ali, aperta a língua de leve, avisa o paciente, olha, isso não é muito confortável, mas também não tem dor. E você, segurando a língua, você vai olhar uma borda, vai olhar outra, vai olhar o ventre, vai olhar o dorso, mas fora da boca. Que, então, às vezes, a gente está com o paciente naquele nosso exame clássico, né, para olhar dente, e quer olhar a língua com ela lá, no meio da mandíbula, instalada entre a arcada inferior ali. Isso dificulta tremendamente. Então, são detalhes simples, mas que muda tudo. Muda o jogo do seu exame quando você faz isso, né? Vamos mostrar a outra imagem ali? Vou só complementar a dica que você deu, claro, para fazer fotografia também, né? Eu gosto de fotografar, a gente usa o flash, se tá com o celular em pé, e manda o paciente fazer um A bem grandão, né? Eu falo igual quando vai no médico para olhar a amígdala, manda o paciente fazer um A para você ver todo o dorso lingual o máximo possível, né? Então, eu falo da dica da foto porque eu já vi gente fazendo essas fotografias com afastador. Põe afastador. Aí eu falo, põe o afastador na boca e bota a língua para fora. Não dá, né? Não dá, não consegue. Não dá. Então, a dica da foto, gente, sem afastador, põe o flash no celular, se for pro celular, numa iluminação legal, e aí você consegue ver todo o dorso também para avaliar. E eu gosto de mostrar para o paciente a foto, né, do dorso lingual, ele consegue visualizar mais fácil até pela fotografia do que no espelho, às vezes, que a língua fica, né, se movimentando, às vezes. Então, a gente mostra ela estática na foto, fica bem legal. Vamos para a próxima? Não, para aí, que isso que tu falou é muito importante. Gente, o paciente tem que enxergar o que você enxergou. Se o paciente não enxergar o que você enxergou, não faz sentido para ele. E aí depois você explica. Mas se ele não vê o que você viu, ele não vai entender o que está acontecendo. E aí, a foto é um recurso fantástico, porque a foto vai servir para você comparar também outras alterações, né? A anemia não é o caso, mas outras alterações, para você ter certeza se as coisas estão melhorando, se o seu tratamento está dando certo ou não. E às vezes é mais lá atrás, você pode ter dificuldade para fotografar. Bom, e usa o recurso do espelho, mas joga a luz no seu refletor. As pessoas não olham a própria boca. E se tentar olhar em casa é difícil. O autoexame é importante, mas é muito difícil de ser feito. Então precisa do nosso refletor para o paciente enxergar. E aí, assim, ó, de novo aquela história, né? Tem o cara que tem o consultório chique, tem o escritório lá, e tem o dentista, o colega que tem uma microcâmera ali na equipe. E não usa isso para mostrar para o paciente a lesão dentro da boca. Então, poxa, se você tem a microcâmera ali, bota a microcâmera dentro da boca e mostra na imagem grande lá também. Isso é muito importante. Às vezes você está preocupado em usar o equipamento para outras coisas e está subutilizando. E aí, de novo, né, aquela nossa conversa inicial, assim, aí que você agrega valor e ganha o cara fazendo diferente, né? É a nossa comunicação mais fácil, mais clara. O paciente precisa, é o que você falou, o paciente precisa enxergar. E eu falo que a gente tangibiliza, né, Maurício? A gente tangibiliza a consulta, o momento da avaliação. Então isso é muito legal, gente. Não percam. Antigamente eu não tirava foto, eu achava que eu perdia tempo. E eu sou ortodontista, né? Então eu aprendi a fazer fotografias na minha especialização, fotografava todo mês os pacientes. Então eu tinha uma câmera, tudo legal, mas eu não usava com todo mundo. Aí chegou um momento, eu falei, não, eu vou fotografar todo mundo. Então eu fotografo língua, fotografo parte de dentes, tudo que eu achar de estranho eu fotografo para mostrar para o paciente. E, gente, é muito importante. Não deixem de fazer essa etapa da consulta também. Show? Próxima imagem. Show, vamos lá. O próximo caso é uma outra senhora, mesma situação. É só o aspecto clínico um pouco diferente, mas tem aquele despapilado também. E aqui o lance do exame, ó, a gaze está lá na ponta, então a gente está segurando a língua dela aí. Não é sacanagem para o paciente, né? Mas precisa ser feito
para que você possa, inclusive, fazer a foto de uma forma mais clara. De novo, viu a língua assim, carequinha, lisinha, despapilada, você precisa pensar obrigatoriamente na anemia e precisa obrigatoriamente fazer essa investigação inicial, que é solicitar um hemograma, que é algo simples de ser feito, simples de ser realizado. Então, avançar nesse ponto é muito importante, tá? Vamos para adiante? Vamos, próximo aqui. Olha só. E aí tem o lance do biofilme aí, né, Carolina? Mas tem uma coisa muito importante aí, que é aquela área despapilada no centro. Olha como mudou. Antes estava tudo despapilado. Agora você tem uma área despapilada só ali no centro. Durante muito tempo o pessoal ficou batendo boca no que acontecia ali. Questão de tempo mesmo, uns 30 anos atrás. E até que se chegou à conclusão que isso é uma forma de candidíase. Então tem saburra junto ali, associado, né? Tem muito biofilme ali em cima. Isso dá muita litose, com certeza, mas tem candidíase ali. Então, primeiro se chamou isso aí de glossite romboidal mediana, é uma patologia que só dá na língua. Se a gente for dividir as lesões na língua, a gente tem aquelas coisas que são como que variações anatômicas, tipo varicosidades, a gente tem patologias que são típicas da língua e tem todo o resto da patologia de mucosa que também acontece na língua. Mas a glossite rômbica é uma dessas que é só da língua, só dá lá. Então chama de rômbica, chama de romboidal, antigamente chamava romboidal mediana. Aí o que você tem que fazer? Bom, você tem que estar ligado que o lance que está acontecendo ali é candidíase. E candidíase, ela pode ser de causa local, mas você tem uma lista enorme de fatores predisponentes e que a maioria são doenças sistêmicas. Então a candidíase, ela pode também ser facilitada pela anemia, e aí está se manifestando através da candidíase e não daquela língua despapilada. Então a gente já tem aí uma segunda situação que a anemia pode estar aparecendo, pode estar sendo causa de alteração bucal. Você tem diabetes, que também é um fator predisponente muito importante para a candidíase. No caso aí específico da língua, a prótese total dificilmente vai estar envolvida, mas é uma situação que a gente precisa citar. E ainda pessoas que fazem uso prolongado de algumas medicações, principalmente corticoide e antibióticos. Depois vem mais uma lista lá de coisas menos comuns, tipo câncer avançado. É claro que se o paciente tem câncer avançado, isso aí vai aparecer depois, tardiamente, né? Não é nós que já vamos fazer esse primeiro diagnóstico. Mas na questão de anemia, de diabetes, desse uso prolongado de medicações, são causas muito importantes da gente investigar, porque senão você vai tratar a candidíase, ela vai curar, você vai usar medicação e tal, não vai voltar as papilas ali, vai ficar aquela área despapilada como fosse uma cicatriz, não volta a crescer papilas ali, mas passa um tempo, se você não foi atrás dessa possível causa, recidivo. Não que isso não possa acontecer, isso acontece, mas tem situações que a gente pode evitar a recidiva, né? Dar um passo a mais na investigação aí no processo de diagnóstico. Maravilhoso. Essa língua, o diagnóstico é o mesmo, porque está com essa área despapilada no centro também? Isso, justamente. Então, essa é a questão. Olha como é um pouco diferente do paciente anterior. Não tem toda aquela exuberância lá de saburra, de biofilme. Vê que é um paciente que, com certeza, cuida melhor da língua, higieniza melhor a língua, mas mesmo assim ele fez a glossite rômbica. E aí, então, pessoal, aqui é a mensagem, se liga. Investiga se essa pessoa não está fazendo anemia, investiga se essa pessoa não está fazendo diabetes. Porque, olha só, no caso anterior, né, como a língua tá aquela confusão, né, tá aqui a bagunça, o cara não limpa nunca, tem um monte de coisa depositada aqui em cima, então fez candidíase junto, naquela esculhambação toda. Mas e aqui que não tem? Então, tem que dar esse passo a mais, né? A gente tem que estar sempre um pouco desconfiado com essas situações aí, para não... Porque senão você vai, como eu falei, você vai tratar, não vai chegar na causa, e aí acaba tendo recidiva depois. E o problema lá de base continua, porque a gente não teve a percepção, né, de ir adiante então, na investigação. Na glossite a gente pode pensar, desconfiar em anemia e diabetes.
Isso, isso. E aí bota mais uma linha lá no receituário, né? Glicose. Faz glicemia em jejum. Não precisa sofisticar. Tem outros exames mais sofisticados, né? Hemoglobina clicada, mas não precisa, né? Vai na glicose simples, ali na glicemia em jejum, que ela vai ser um bom parâmetro para a gente iniciar a investigação. De qualquer maneira, não é a gente que vai tratar a diabetes, né? Sim, sim. E olha só esse caso aí, ó. Esse caso aí não é uma manifestação propriamente sistêmica de nenhuma alteração. Mas ele está aí por duas razões em particular. Primeiro, para dizer para a gente que as coisas podem acontecer associadas. Às vezes o paciente não tem só um problema, ele tem mais que um. Então esse é um paciente que tem língua geográfica, a gente vê as alterações na borda ali, aqueles desenhos, mais perto do dorso ali também tem. E ele tem uma outra alteração que é uma fissura lingual. As fissuras podem ser pequenininhas, mas pode ser essa fissura gigante aí. E aí, Carolina, a decisão, na verdade, é tu que vai indicar se precisa mexer, operar aí, porque para fechar isso aí tem que operar. E não é tão simples assim, porque você precisa tirar todo o epitélio, expor o músculo, suturar o plano e suturar a mucosa, né? E aí, quando é que vai operar? Bom, depende principalmente da litose, né? Se o paciente consegue limpar ou não isso aí. Então, essa é uma mensagem importante. Às vezes não tem um problema só, né? A gente quer que seja só uma coisa, quer dar um diagnóstico para o paciente, e às vezes as coisas estão sobrepostas. A outra questão aqui é que, às vezes, é uma pergunta que muitos colegas me fazem, uma dúvida de fazer o diagnóstico diferencial da língua geográfica e de sífilis secundária. Gente, na verdade, o que precisa é a gente olhar mais, assim, né? Você vai acostumar. A gente vai mostrar casos daqui a pouquinho aqui de sífilis secundária na língua e você vai perceber que é bem diferente. É bem diferente. Deixa eu perguntar uma coisa, Maurício. Quando você fala, então, língua fissurada geográfica, a princípio, dentro é normal acontecer, mas você liga isso com alguma alteração sistêmica, alguma deficiência? O que você pensa nesses casos? Nesse caso não. Nesse caso não. Nesse caso não. A língua geográfica é idiopática, né? A mensagem aqui é só a gente estar antenado para patologias associadas, né? Que às vezes as coisas podem estar acontecendo simultaneamente, tá? Perfeito, perfeito. É o seguinte, né? O cara vai falar de alteração e coisa, tem que trazer uma bruxaria, né? Tem que trazer algo assim extremamente raro que é para dar graça na função, né? Quando você olha, mas também para a gente lembrar que às vezes nem tudo é tão simples quanto pode parecer. Esse caso aqui, o que chama atenção são as fissuras na língua. Naquele outro caso, você tinha uma fissura grande, única. Aqui você tem múltiplas fissuras menores, né? Então isso chama língua aplicada, quando essas fissuras são pequenas. E aí tem um nome que eu acho terrível, quase obsceno, mas que aparece muito na literatura, aparece principalmente nos livros de dermatologia, que é chamar isso aí de língua escrotal, justamente porque lembra o escroto, né? Eu nem gosto de dizer isso para o paciente, né? Eu acho completamente deselegante, né? Fazer essa comparação da língua da pessoa. Mas está citado na literatura e é fácil encontrar. Então, é preferível chamar de língua aplicada. Acontece que isso pode ser uma manifestação de uma síndrome que tem mais duas manifestações muito importantes. A pessoa vai fazendo edema recorrente de lábio inferior. O lábio cresce, fica demasiado volumoso, e aí ele diminui espontaneamente, mas quando ele diminui, ele nunca volta para o tamanho original. Ele vai deixando um resíduo ali e vai ficando um pouquinho maior sempre. Acontece ali uma inflamação granulomatosa naquele lábio. A pessoa faz também paralisia de facial, paralisia de Bell. Então, imagina, né? O seu paciente teve um episódio de paralisia de Bell, aí, por qualquer razão, está consultando com você, e ele bota a língua e você vê que a língua está toda aplicada. Aí o lábio já pode estar mais gordinho ou não, porque você pode ter começado há mais ou menos tempo. E isso é uma síndrome que tem um nome complicado, né? Isso chama síndrome de Melkerson-Rosenthal. Qual é a parada aí? É que isso é de difícil manejo, a gente não tem uma medicação específica para isso. Então, às vezes, se usa clofazamina, que é um medicamento para lepra,
para tentar diminuir aquele volume do lábio. E o paciente fica usando 2, 3, 4 meses. É difícil conseguir a clofazamina, porque ela é distribuída só em alguns lugares. O profissional tem que se credenciar para o paciente conseguir receber essa medicação, né? Justamente porque ela é para o tratamento da hanseníase. Ainda tem a questão da paralisia facial, que normalmente é o neuro que trata. Mas veja bem, né? Então é justamente o nosso foco da nossa conversa. Manifestação sistêmica na língua de uma doença que é rara, mas que às vezes o paciente está sem diagnóstico, né? Aquele lábio vai e volta, ele teve a paralisia facial e ninguém sabe que é a síndrome, e as coisas ficam sendo manejadas separadamente. E a língua aplicada, ela é uma marca típica, assim, né? Muito característica da síndrome de Melkerson-Rosenthal. Show. Essas fissuras que aparecem, elas não desaparecem mais depois desse episódio inicial aí? De aparecer uma vez, elas vão regredir um dia, voltar ao normal a língua, não? Carolina, nada desaparece na síndrome, é triste. Nem a paralisia, o cara trata, fica uma sequela. O lábio, mesmo com o uso da clofazamina, ele melhora, mas não fica. É indicada uma biópsia parcial na mucosa do lábio, ali na face interna, para confirmar essa inflamação, né? Porque também é difícil você fechar esse diagnóstico, mas as coisas nunca voltam a ficar como eram. Entendi. E às vezes os pacientes manifestam isso já assim com bastante, mais 30, 40 anos já de vida, né? Entendi. Caramba! Mais uma língua bonita, gente. Ó, quem tá essa aqui, aí é a bruxaria. Vendo língua, ó, isso aqui é só para dentista mesmo, para ver essas coisas, e vou te falar. Gente, essa aí é o seguinte, ó, isso aí tem lugar do Brasil que aparece muito, tem lugar do Brasil que aparece pouco. E tem, ainda dentro do mesmo estado, tem áreas que aparecem muito, e regiões do mesmo estado que isso aí aparece pouco. Então você pode até pensar que isso aí é câncer, porque tem aquela úlcera ali, mas olha só, tem uma lesão na linha média e tem uma lesão perto da borda, né? Você não vê duas lesões de câncer acontecendo simultaneamente, assim, independentes. Então isso é uma micose profunda, é um fungo. Essa infecção está acontecendo no pulmão, e aí pelo escarro isso se implanta na boca. Dá muito em palato mole, né? Isso é paracoccidioidomicose. E no palato mole é mais típico, mais característico, mais conhecido. É descrito como aspecto patologia, estômago, tem cheio de comparação hortifruti grangeira, né? O pessoal adora comparar. Isso aí compara com a mora, então, né? Então, esse aspecto moriforme. O lance é o seguinte, né? Tem mais de uma lesão, então você tem que suspeitar que algo diferente está acontecendo ali, é óbvio. Tem que fazer uma biópsia para o diagnóstico, e essa infecção é pulmonar se confirmar a paracoco. Só que o fungo, ele aparece na biópsia, então o patologista consegue te dar o diagnóstico certinho, que é paracoccidioidomicose. É importante a gente lembrar que a infecção bucal ela é secundária. O tratamento não é complicado, é com sulfa, né? O paciente usa algum tempo aí de sulfadiazina aí, e ele cura. Mas muitas vezes ele não sabe da doença pulmonar, né? A primeira manifestação, o primeiro que é visto é na boca e com muita frequência na língua. Uma dica aqui de anamnese. Quando o paciente está com essa infecção, ele costuma ter sudorese noturna. Durante a noite, sua muito. Então faça essa pergunta para o paciente. Olha, quando tu está dormindo, assim, tem acordado de noite com a camiseta ensopada de suor, que a pessoa entende, né? Ensopada de suor, e às vezes eles contam, pois é, às vezes eu tenho que trocar a camisa. Então essa é uma dica importante. Show. Para fazer o diagnóstico da paracoco. Encaminha para o pneumo, no caso? Isso, depois que você fizer a biópsia, que tem o diagnóstico ali que confirmou, precisa do médico acompanhamento do pulmão. Né? Porque o rolo não está aqui na língua, o rolo está acontecendo lá no pulmão. O problema está mais embaixo, né? Literalmente. Isso aí, literalmente. Mas com muita... Às vezes isso dá em gengiva também, né, no palato. Essas são as localizações assim, mais frequentes. Perfeito. Pessoal, esse caso aqui é um caso de sífilis secundária. Então, isso é uma situação que a gente não deve confundir com a língua geográfica, né? Isso não fica mudando de lugar, que nem a língua geográfica. Às vezes cura, mas volta. Isso chama, então, a placa mucosa, que é a fase secundária. É muito difícil a gente surpreender a sífilis primária na boca, que é a ferida, né, o cancro de inoculação. Mas a sífilis secundária está aumentando, está aparecendo cada vez mais. Parece que o pessoal parou de ter medo da AIDS, né? E aí começa a se proteger menos e a sífilis está proliferando bastante. Mas isso tem um brilho.
sabe madrepérola, aquele brilho nacarado, assim, essa placa, esse amarelado da placa, ele tem aquele brilho. E às vezes tem sensibilidade. Não é sempre. É menos frequente você ter a sensibilidade do que o paciente não sentir nada. Mas olha só, que você vai pensar, se o paciente às vezes que está com uma afta, né? As pessoas sempre dizem isso, né? Eu estou com uma afta. Aí você olha, aquilo ali não é crateriforme, por isso que chama placa mucosa. Isso é um detalhe importante, é uma placa, não é uma úlcera, né? A base lá, né? Lesões fundamentais. O outro paciente também tem aquela questão amarelada, você olha isso bem de perto, isso não é uma úlcera, e aí tem aquele brilho nacarado ali. Cara, aí você tem que desconfiar, né? E aí como é que você faz o diagnóstico? Também é com exame hematológico e também é muito simples. Você vai colocar 2 palavrinhas no seu receituário. Solicito, e sempre vai, VDRL. Só essas 4 letrinhas. Diga para o paciente que você não sabe o que ele tem e que você quer investigar e precisa desse exame para fechar o diagnóstico, ou para excluir essa possibilidade, ou já discuta essa possibilidade, dependendo como foi a avaliação que você fez com o paciente, de ser sífilis. Então, VDRL quer dizer Venereal Disease Research Laboratory. É um exame de triagem. Se der positivo, eles vão fazer o específico para sífilis, ou você já pode pedir específico para sífilis, que é sorologia para LUES. L-U-E-S. Solicito sorologia para LUES. Gente, seguinte, quando é doença ou infecção sexualmente transmissível, isso dá positivo, o próximo passo aí vai ser investigar o HIV, né? Então, se você quiser, já pode fazer as 2 coisas, né? Solicita o VDRL e o anti-HIV, para evitar que o paciente tenha que tirar sangue 2 vezes, porque essa é a história natural da doença, né? Então, na língua, isso é muito típico, pessoal. Isso pode dar lesão em pele também, umas placas avermelhadas, né? Na pele se chama roséola sifilítica. Faça essa pergunta para o paciente. Você viu isso aqui na língua? Saiu alguma coisa na pele? Você não notou umas áreas vermelhas na pele, perto dos punhos, às vezes nas costas? E, cara, se tem as 2 coisas associadas, poxa, é uma pista mais muito importante para você fechar, né? Esse aí você está vendo só uma lesão ali na borda da língua branca estriada, que é líquen plano. Mas o líquen plano nunca é uma lesão única. Então, olha o resto. Olha a outra borda da língua. Isso é algo também muito importante no exame, quando o paciente vem com a queixa principal. E a gente olha só ali, mas a gente tem que olhar tudo. O líquen plano é uma doença autoimune, dermatológica, que pode ser só na boca. Mas pode ter na pele também, mas a maioria das situações é só na boca. Então você tem aquele padrão rendilhado ali, isso tem na mucosa jugal, pode ter na gengiva, no reborde, gengivite escamativa. Então, ó, exame completo, múltiplas áreas brancas, não só na língua, essa é uma das primeiras coisas que você tem que pensar. E viu na língua uma mancha como essa, gente, automaticamente olha o outro lado da língua. Olhe o outro lado, porque a chance disso ser bilateral e isso dá um grande passo no seu diagnóstico. Não tem remédio que cura o líquen, mas às vezes ele abre ferida, ulcera, e a gente precisa manejar, a gente precisa tratar o paciente para deixar nesse ponto aí, no padrão reticular, né? Que é o que não incomoda. Quando está assim, desse jeito, Carolina, normalmente é assintomático, o paciente nem sabe que tem. A gente que descobre no exame. Perfeito. Gente, e aí as bruxarias também, né? Essa é uma infecção fúngica profunda também, que é no paciente HIV. Então, é raro você ver esse tipo de lesão. Quando você vê coisas que são raras, sempre lembra do HIV. Apesar de hoje ser mais raro um pouco, você vê casos maiores por causa dos coquetéis, né? E dessas combinações, ainda aparecem situações assim. Isso é criptococose, né? Cara, não te preocupa com o nome disso. É que você tem que estar ligado, é que pode ser um problema de imunodeficiência, e aí na biópsia vai vir o diagnóstico conclusivo. Então é um caso que você vai escolher uma daquelas areazinhas, pode escolher das mais anteriores ali, porque é mais fácil, né? Tecnicamente. Ver, ó, língua para fora da boca. Então é muito simples fazer uma biópsia ali, um botãozinho anestésico, isso é superficial, né? É milhares e milhares de vezes mais simples do que instalar um implante. Mesmo que seja um implante fácil. Não tem nada mais simples que fazer uma biópsia aí na língua, porque ela sai da boca para você fazer. É pronto, muito tranquilo resolvido, de fazer. Né, Maurício? Então se liga que nessas bruxarias aí você tem a questão do HIV,
que ainda é muito recorrente. Se você está pedalando o diagnóstico, sempre lembra do HIV, porque pode ser ele o complicador do caso. Carolina, isso é um mundo de pacientes que a gente não está cuidando deles. Essa é uma senhora com câncer de mama, que está fazendo quimioterapia. E essas lesões ali é mucosite induzida pela quimioterapia. Então o paciente quer dizer, não é afta, não é nenhum outro problema, é uma reação da quimioterapia. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque às vezes a gente tem aquela ideia que o mucosite está relacionado ao paciente que tem câncer de boca e está fazendo rádio. Isso aí é um número muito pequeno. A gente tem muitas e muitas pessoas fazendo a quimio por câncer de mama, por câncer de próstata. Certamente cada um de nós aqui conhece muita gente que teve câncer de mama, não pessoas da nossa família, porque isso é frequente, e as pessoas estão sofrendo com isso. Às vezes isso é tão grave que precisa parar a quimio para as lesões melhorarem, e as pessoas não estão passando pelo dentista, né? E a gente que tem que dizer para os médicos e para a comunidade em geral que a gente pode trabalhar aqui e fazer muito. Você não tem que estar no hospital para tratar um paciente de mucosite, porque nem esse paciente está lá no hospital. Ele está em casa. Ele vai lá só para receber o remédio. Então, esses são casos que a gente trata no consultório, com tranquilidade. Pode fazer a prevenção e o tratamento. E, normalmente, essas coisas... E na língua, sempre é assim, muito agressivo, né? Às vezes, a pessoa não consegue nem tomar água. Nem água a pessoa consegue tomar. Você ter o paciente na sua mão antes dele iniciar esse tratamento, como que a gente pode já orientar para minimizar essa situação? Porque tem como, né, Maurício? Claro, assim, primeiro, se o paciente usa próteses, elas têm que estar super bem adaptadas, revisadas, porque o microtrauma atrapalha muito, potencializa os problemas. Restaurações têm que estar todas bem polidas, bem definidas, sem nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de agressão. Depois você pode começar a fazer laser terapia de baixa potência, profilaticamente, ajuda muito a que não aconteça o problema. Quando o problema já está estabelecido, a laser terapia também é o melhor recurso para você curar e manejar as lesões. Mas se você não tem o laser, você pode usar até antifúngico, porque você tira a infecção secundária, e tirando a infecção secundária, você também dá conforto e favorece a cicatrização. Então é bastante coisa aí, né? Tem vários protocolos, né? Eu tenho um curso também de estomatologia online, que é o Curar Transforma. Isso, fala pra gente aí, Maurício. Descomplicando a estomatologia. E lá no Curar Transforma a gente tem um aulão lá bem grande, só de mucosite, né? E o que a gente pode fazer, porque realmente é bastante coisa, é bastante trabalho que a gente tem aí. Então lá tem todos os protocolos, as avaliações, tudo isso. Pessoal, também quero fazer um outro convite para vocês, então. Sigam o meu perfil no Instagram, né? @MaurícioFolkvaz, lá no Face também tem o canal do YouTube. Então tem bastante material lá, tem bastante conteúdo, então não deixe de seguir o que a gente está publicando lá. Todos os dias tem material. Legal. Então estão todos convidados para participar. Porque realmente é um assunto que está na nossa rotina e a gente às vezes perde a chance, né, de falar com o paciente, de pedir um exame, de dar um diagnóstico, enfim. E é muito legal, porque tá na cavidade oral e o dentista trabalha ali o dia, todo paciente, eu falo, tem língua, tem bochecha, tem tudo pra gente olhar. E a gente não pode ficar focando só em procedimentos convencionais, né? E eu acho que o Maurício tá aí também levantando essa bandeira e eu fico muito feliz.